Quero cumprimentar a todos os nossos queridos líderes de células, discipuladores, líderes em treinamento, pastores, na graça e na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para uma reunião nacional de líderes. É um momento tão precioso, tão empolgante, e sinto extremamente alegre cada vez que posso estar diante de vocês para estar ministrando algo da parte do Senhor. Infelizmente, na nossa última reunião, no mês de janeiro, houve um choque de agenda e eu tive que estar nos Estados Unidos ministrando para os pastores ali na mesma data da nossa reunião. Mas pastor Naor esteve com os irmãos e eu tenho certeza que foi também uma grande bênção. Mas hoje nós estamos aqui e nós temos crescido, muitas antenas foram instaladas desde a última vez que estivemos juntos. Hoje nós já somos 430 igrejas na Vinha, né, como um todo, entre videiras e igrejas associadas. E na Vinha já somos mais de 250 igrejas, somos 255 igrejas, algumas delas ainda são micro-igrejas, igrejas com 15, 20 irmãos, mas já são igrejas. E quase todas, ainda não são todas, mas quase todas já estão com a antena ligada, conectada, nós já estamos juntos nesse projeto. Então, como nós já somos agora centenas de igrejas, não tem mais como eu mandar saudações para ninguém especificamente, porque eu vou correr o risco de esquecer alguém, ou se for mandar para todos, vamos gastar aqui um tempo enorme que precisamos gastar com a palavra. Amém? Mas eu quero dizer para todos que o Senhor tem se alegrado com a obra, o Senhor tem se alegrado com o empenho, o Senhor tem se regozijado em nós, como diz o texto da palavra de Deus lá em Sofonias. O Senhor se alegra em nós com muita alegria. Os olhos de amor do Senhor estão sobre nós. E eu quero louvar muito a Deus pelo trabalho de cada um dos líderes de célula. Hoje nós somos centenas de igrejas, centenas de células, na verdade milhares de células espalhadas por todo o Brasil. Em todo lugar nós temos hoje células que estão funcionando. Líderes que estão ali desempenhando o seu papel, estão ganhando almas, estão edificando igrejas, estão conquistando espaço para o reino de Deus, estão desfazendo obras do diabo. Então eu louvo muito a Deus pela sua vida, eu agradeço muito ao Senhor a cada dia e oro para que o Senhor te fortaleça e te dê sabedoria para estar adiante dessa obra que é sagrada, a obra da edificação da casa de Deus na terra, o lugar onde a glória de Deus pode repousar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Aí onde você está, certamente você deve estar em grupo agora, nós somos muitos líderes, eu queria que você abraçasse aí o irmão que está do seu lado e nós orássemos uns pelos outros. Primeiro, orássemos para que ele possa prosperar o trabalho de cada um, trazer fruto e fruto em abundância e que cada uma das nossas células possa, até o final desse ano, se multiplicar para a glória de Deus. Pai, nós oramos nessa hora. Oramos por cada líder de célula, líder em treinamento, discipulador, que está, ó Deus, trabalhando em tantos lugares do Brasil agora. Em cada estado, em cada capital, em cada cidade, eu oro a Deus, dá a eles um ânimo novo, uma disposição renovada. Dá ao Senhor, Deus, sabedoria do céu, estratégia do Senhor, ó Deus, tanto para levar a sua célula a crescer, como para edificar os irmãos na presença do Senhor, no temor do Espírito Santo. Pai Santo, eu oro ao Senhor hoje, que o Senhor possa dar a cada um autoridade e ousadia, quando ele estiver à frente, ministrando diante dos irmãos. Pai, que haja um ambiente de vida em cada célula, um ambiente de graça, um ambiente de unção. Senhor, nós que não queremos simplesmente ser um grupo reunido, não queremos simplesmente, ó Deus, ter dinâmicas de grupo, nós queremos ter vida do Senhor, sobrenatural, operando entre nós, atuando em nós. Enche-nos de Ti mesmo, enche-nos da Tua unção, Pai, e hoje dá-nos entendimento, tanto do Teu propósito, quanto da estratégia do Senhor, para agirmos em cada lugar onde o Senhor nos tem plantado. Pai, nós oramos também que os planos do maligno sejam frustrados, que as setas que têm sido lançadas contra a vida de cada líder seja cancelada, anulada, em um nome de Jesus. Ministro hoje que eles são guardados no nome do Senhor pelo Teu poder, para estarem à frente desta obra que o Senhor nos designou nesses dias, nesta geração, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço a quem está perto de você. Diga para ele, o Senhor vai multiplicar a sua célula. Amém?
declare isso em fé, porque esse também é o nosso propósito. Nós queremos multiplicar célula e queremos estar edificando igreja para o Senhor Jesus. Nós queremos estar edificando morada de Deus na terra, que é a sua casa espiritual, que é a igreja, que somos nós. E esse é o centro, na verdade, da nossa visão. Edificar a igreja, né, multiplicar células e desfrutarmos da vida de Cristo no nosso espírito, sermos guiados por Ele a cada dia, fortalecidos pelo seu poder, desfrutarmos do seu amor e da sua graça continuamente, e recebendo do céu seu suprimento, sua força e as suas bênçãos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, com cada um dos líderes, 9 passos para atingir seus objetivos. Hoje eu gostaria de compartilhar com você esses passos e também tornar para você claro esses objetivos. Preste atenção que o que eu vou falar para você aqui está baseado lá em Gênesis capítulo 24. Ele tanto é útil para você multiplicar a célula, quanto pode ser útil na sua vida pessoal. Não é? Você deve ter objetivos pessoais, você deve ter também um propósito a cumprir na sua vida pessoal. Pode ser útil na sua vida profissional, né? Em qualquer área da sua vida que você tenha objetivos. E se você é um pastor, um discipulador, também isso se aplica ao ministério de uma maneira mais ampla. Ok? Então, cada um aplique dentro da esfera, da dimensão que o Espírito Santo hoje está inspirando você. Então, para que possamos chegar ao lugar em que nós cremos, a posição que nós cremos, que Deus planejou para nós, existem diversos passos que devem ser tomados. Precisamos aprender a manter esse foco a cada dia, precisamos aprender a manter a direção a cada dia. E eu gostaria de tomar o texto hoje de Gênesis capítulo 24. Aqui nesse texto, é um texto longo, eu quero ler com você, não vou projetar aqui, você vai ter que pegar a sua Bíblia para ler, que é um texto bem longo. Aqui nesse texto nós temos o dia em que Abraão incumbiu o seu servo. A Bíblia não fala o nome desse servo aqui no capítulo 24, mas a tradição e a história sempre disseram que é Eliezer ou Eliezer. E então aqui está narrando o dia em que Abraão incumbiu Eliezer de buscar uma esposa para Isaac. Então, Eliezer aqui nos ensina qual que é o segredo de sermos bem-sucedidos em qualquer empreendimento. Quais são os princípios bíblicos para alcançarmos os nossos alvos. Eu sei que você tem um alvo esse ano como líder, tem um alvo de multiplicar. Mas pode ser que você também tenha um alvo esse ano de se casar, se você é solteiro, ou de se formar na faculdade. Pode ser que você tenha um alvo profissional, quem sabe de abrir uma empresa, ou ter um emprego melhor, passar num concurso. Todos nós temos alvos e objetivos, pessoais e ministeriais, financeiros ou emocionais, né? Espirituais ou naturais, seja como for, você tem objetivos. E a palavra do Senhor nos ensina. Mas eu gostaria de estar aplicando sempre para você como líder de célula e o seu objetivo principal, que é edificar os irmãos e multiplicar a sua célula. Amém? Então pega aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 24, verso 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Gênesis capítulo 24, verso 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a tua mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, tenha cuidado, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do seu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor,
E levando consigo de todos os seus bens, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, o Senhor Deus de meu senhor Abraão. Verso 12. E disse consigo, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja aqui designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. Ele perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse, entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, dize. Aí do verso 34 até o verso 49, Eliezer passa a contar todo o seu propósito, né? Que ele tinha orado para que a mulher que ele pedisse água, além de dar água para ele, se oferecesse para pegar água para os camelos e tudo mais. Ele então conta o propósito da viagem. Verso 50. Então respondeu Labão e Betuel, isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Então, despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão,
e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando nos camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Eu sei que você pode estar achando um pouquinho estranho a gente tomar esse texto aqui de Gênesis, capítulo 24, como um modelo, né, de como a gente deve alcançar os nossos objetivos. Mas isso aqui é, na verdade, um grande empreendimento. Né? Eliezer, ou Eliezer, vamos chamá-lo de Eliezer, ele, na verdade, foi incumbido de uma missão extremamente difícil. Não era algo simples. Não era simplesmente chegar e buscar uma pessoa. Ele deveria descobrir quem era essa pessoa. Ele deveria chegar numa terra estranha e descobrir quem era aquela moça que Deus tinha escolhido para Isaque. Portanto, era um empreendimento extremamente difícil. Então, nós vamos tomar esse exemplo e vamos ver que Eliezer nos ensina o segredo para sermos bem-sucedidos e alcançarmos nossos objetivos. Primeiro passo: se você quer ser bem-sucedido, o primeiro passo é esse: determine a sua posição atual. Então, antes de você até definir para onde você vai, você tem que definir onde você está. Qual que é a realidade ao seu derredor? O que está acontecendo agora, nesse momento? Onde você está? Onde você está em Deus? Onde a sua célula está? Não é? Em que estágio ela está? Em que condição ela se encontra? No verso 1, a palavra do Senhor diz: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, você precisa saber onde você está antes que você possa definir para onde é que você está indo. Antes de definir para onde ir, defina onde você está. Para isso, faça duas perguntas bem simples. A primeira é óbvia: onde é que eu estou agora? Onde é que você está espiritualmente? Onde é que você está financeiramente, emocionalmente, profissionalmente? E falando da sua célula, onde é que está o seu grupo agora? O seu grupo está no estágio que está começando, um estágio de comunhão? O seu grupo está no estágio mais avançado, um estágio de multiplicação? Ou o seu grupo está no estágio intermediário, que é um estágio de edificação, ou talvez de crescimento pelo evangelismo? Você tem que saber onde você está. Então, o primeiro passo para você multiplicar a sua célula é saber em que estágio ela está. A segunda pergunta: o que você gostaria de mudar? Então, uma vez que você identifica o lugar onde você está, você tem que identificar: o que eu gostaria de mudar? Em que você gostaria que fosse diferente? Então, pode ser que você esteja insatisfeito com alguma área da sua vida ou da sua célula. Preste atenção: há uma diferença entre estar insatisfeito e descontente. Nós estamos contentes sempre em Deus, porque o nosso contentamento é o Senhor. Mas podemos não estar satisfeitos, em outras palavras, querer mais. Entende? Então, contentamento não significa que você não possa querer mais. Eu posso estar contente, porém insatisfeito. Você pode estar contente com a sua célula, amém. Amém pelos irmãos que estão aí, amém pelo que você tem alcançado. Você está contente, mas você está insatisfeito, porque você quer mais. Você quer ver mais intensidade na vida deles. Você quer ver os irmãos com mais ousadia para evangelizar. Eventualmente você acha que eles são um pouco tímidos. E você gostaria que eles fossem mais ousados para testemunhar da fé. Ok? Então, você definiu onde você está e definiu também o que você gostaria de mudar. Então, eu gostaria que nesses dias a minha célula estivesse mudando nesse aspecto. Eu acho que não tem havido comunhão, não há vínculo entre nós. Ou então, os irmãos são muito tímidos, não há intensidade na nossa reunião. Nossa reunião é uma reunião ainda muito formal. Ou às vezes é só um grupo de comunhão, não é ainda uma célula. Você sabe,
um dos maiores inimigos da célula é justamente o grupo pequeno. Muitos confundem célula com grupo pequeno. Você sabe, algumas células são apenas um grupo. É um grupo que se acostumou uns com os outros, é um grupo que gosta de se reunir, é um grupo que gosta de estar uns com os outros, né, de ter festas, talvez até de viajar, tirar férias juntos, mas é só um grupo. Para ser uma célula, cada um tem que entender que é um membro do corpo de Cristo e que tem uma função a desempenhar. Para ser uma célula, cada um tem que compreender que o alvo final da célula é multiplicação. Qualquer grupo que não tem um alvo de se multiplicar, qualquer grupo que não entenda que a edificação do corpo é feita pelo trabalho de todos os santos, esse grupo não é uma célula. Entende? E às vezes pode ser que você está aí na sua célula e a sua célula é só um ponto de pregação, as pessoas não querem ter compromisso, as pessoas não querem se envolver, não querem o discipulado, não querem estar numa liderança eventual de célula, não querem ser discipulados para isso. Então, tudo isso mostra a condição da sua célula, mostra o lugar onde você está. Então, o primeiro passo é, determine a sua posição atual. Foi isso que o servo de Abraão fez. Não é? Segunda coisa, seja específico sobre aquilo que você deseja alcançar. Então, para você chegar onde você quer, você tem que descrever exatamente o que você deseja. Abraão falou claramente para Eliezer o que é que ele queria para Isaac. Ele falou exatamente. Então ele falou o quê? No verso 3 e 4. Olha aqui. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhos dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Então, Abraão foi bem específico. Você não vai tomar uma mulher daqui para casar com meu filho. Você vai lá na minha parentela, na terra de onde eu vim, na minha terra natal, e de lá você vai trazer uma esposa para ela. Então, Eliezer tinha clareza agora do que ele tinha que fazer. Porque Abraão estava sendo específico. Específico. Que onde é que deveria encontrar aquela mulher, de que família ela deveria ser. Que mulher deveria ser essa? Então, essa especificidade é extremamente importante. Você sabe, ela também acaba sendo um desafio para a nossa fé. Orações genéricas pedem respostas igualmente genéricas. Do tipo, por exemplo, irmão, o que você gostaria que eu orasse por você? Muito comum, às vezes eu vou sair do culto, né, no final da reunião, muitos irmãos querem oração. Eu pergunto, pelo que você quer que eu ore? Eles dizem, não, pastor, eu quero assim, que Deus me abençoe. E você sabe, essa é uma oração muito genérica. Você está pedindo que foi abençoado, mas você vai saber que foi respondido? Como você vai saber que foi respondido? Qual o sinal da bênção que você espera? Qual é a evidência dessa bênção? Isso é ser específico. Pedir uma bênção é ser genérico. Então, no caso da sua célula, você tem que ser específico. Obviamente, todo líder ora pedindo uma multiplicação. Esse é um alvo bem específico. Né? Mas além dele, você pode ter outros, do tipo, eu quero envolvimento dos irmãos, eu quero treinar aqui 3 discípulos, pelo menos, a multiplicar a minha célula. Entende? Ou você pode também orar especificamente, eu gostaria de vê-los orando mais forte, orando mais alto, queria vê-los com mais ousadia na reunião, queria ver todos compartilhando a palavra de Deus espontaneamente. Está sendo específico. Então, quando você é específico na sua oração, você vai poder glorificar a Deus muito mais. Porque você vai ver, então, a resposta de Deus de maneira muito mais clara. Entende isso? Você nunca vai atingir uma meta que é colocada de maneira vaga. Para uma meta, um alvo, ter poder na sua vida, é preciso que seja específico. Quanto mais geral, menos poder tem. Quanto mais específica for, mais poder ela vai ter na sua vida, ok? E as metas têm poder, alvos têm poder, porque são declarações de fé. Ser específico na oração é uma atitude de fé, ok? Só quem tem fé é que realmente consegue ser específico. Quem não tem fé, não consegue. Como é que você pode ser específico, né, no seu projeto, no seu objetivo? Faça algumas perguntas, pelo menos 4 aqui. Primeiro, a pergunta óbvia, o que você quer ser? O que você quer ser ou ter? Ou o que você quer fazer? Isso depende muito do qual aspecto que é o seu alvo. Então, você tem um alvo de ser? Não, eu quero ser mais intenso. Como que você vai expressar isso? Não, eu quero falar com mais autoridade.
Eu quero pregar com mais ousadia. Você está sendo específico. O que você quer fazer realmente? O que você quer fazer? Não, eu quero levar a minha célula a multiplicar. Então, nós queremos multiplicar e queremos multiplicar até dezembro. Esse é o alvo. Essa é a meta. Ok? Então, isso é bem específico. O que você quer ter? Eu quero ter 15 pessoas na minha célula. O que você quer? Essa é a expressão geral. E por que você quer? Aqui nos fala de motivação. Motivação. Por que você quer isso? A única coisa que pode impedir você realmente de alcançar algo é um coração errado, um coração impuro na presença de Deus. Então você precisa ter clareza do que você quer. Na vida espiritual também, motivação é fundamental. Por que é fundamental? Primeiro, porque se a motivação for errada, não tem a bênção de Deus. Segundo que, se você não sabe por que você quer, no meio do caminho é capaz que você vai desistir. Porque você não entendeu a importância. Você não entende por que aquilo é importante. Você não entende por que é necessário alcançar aquilo. E aí torna-se apenas um peso na sua vida, em vez de ser algo que te impulsiona. Então, motivações deveriam nos impulsionar, particularmente naqueles momentos quando é mais difícil, quando a coisa fica mais complicada. Ok? Uma vez que você tiver clareza do que você quer, não fique muito preocupado com o como nesse momento. Por quê? Porque Deus vai guiar você. Deus vai te dar estratégia. Nem adianta muito também ficar copiando demais estratégias dos outros. É importante esperar que o Espírito dê a você a criatividade necessária para resolver os problemas, os obstáculos que vão estar diante de você, e também para te dar criatividade para lidar com os irmãos. Essa semana eu estava conversando com um irmão muito precioso, que por acaso foi ordenado essa semana ao ministério aqui em Goiânia, pastor, e ele estava me contando a história dele. Eu sempre faço isso, eu gosto de ouvir a história de cada irmão que a gente ordena, e nesse domingo foram 17 irmãos, mais 17. Então, esse ano tivemos 2 ordenações já, teremos outra em junho. E ele disse o seguinte, pastor, a primeira célula que eu liderei, eu fiquei 1 ano com 3 pessoas, ele disse. Era eu, minha esposa e o anfitrião. 3 pessoas. Você é líder de célula, eu sou líder também. Eu sei o tanto que é difícil ficar 1 ano inteiro com 3 pessoas. 3 pessoas não dá dinâmica. Não dá dinâmica. Não dá para você compartilhar com dinâmica, não dá para ter louvor com dinâmica, não dá para você fazer nada com dinâmica. 3 pessoas, a célula se torna uma coisa muito pesada, por incrível que pareça. É pouca gente, mas o pouco, às vezes, pode ser muito pesado. Essa é uma daquelas situações paradoxais, em que quanto maior, mais leve fica. Entende isso? A célula, quanto maior ela é, mais tranquila ela é para o líder. Quanto menor a célula é, mais pesada ela se torna. Para o líder que quer se multiplicar lá, obviamente. Ele estava me contando que ficou 1 ano, então. Aí, no final desse ano, ele orou a Deus, estava orando, orou o ano inteiro. Ele foi no encontro de casais da nossa igreja. Lá no encontro, tinha muitas pessoas visitantes, nós anunciamos pelo rádio. E ele conheceu algumas pessoas que não tinham célula. E ele convidou, então, 1 ou 2 casais que estavam lá para ir para a célula dele. E os casais foram. E acontece que houve, de fato, uma união muito perfeita ali daqueles irmãos. E foi Deus mesmo que criou aquela conexão. Mas o mais impressionante é que 1 ano depois, aquela célula que tinha ficado 1 ano com 3 pessoas, 1 ano depois havia se transformado em 12. Você tem noção disso? 12. Não é que ela multiplicou 12 vezes, não. É que ela multiplicou, depois daquela que saiu dela multiplicou também, e a que saiu daquela segunda multiplicação multiplicou também. No final, aquele que liderou 3 pessoas, no final daquele ano ele se tornou discipulador com 12 células. Isso é um negócio assim fenomenal. Quer dizer, Deus vai mandar às vezes uma pessoa para a sua célula, e essa pessoa vai ser a chave que vai destravar tudo. Mas é necessário que você persevere, né? Eu vou falar isso agora mesmo. Eu estou me lembrando de um outro irmão essa semana, estava compartilhando comigo, numa das nossas igrejas, Videira, e no interior do Brasil. E é muito impressionante isso. A igreja fica no interior aqui de Goiás e tem, presta atenção nisso, a igreja tem 40 irmãos. A igreja é pequena, né? Portanto. E o pastor, que também é líder de célula, das 4 células da igreja, ele lidera 2, e ele estava orando ao Senhor, e aconteceu o quê? Uma irmã aqui em Goiânia, que está fazendo o seminário,
por causa da matéria, plantação de igrejas, ela foi ajudar essa igreja. E qual que era a missão dela? Era só ir lá e abrir uma célula. Só que era a cidade dela. E ela foi lá e abriu uma célula. Presta atenção, em um mês, a célula dela tinha 48 pessoas. A igreja tinha 40. Mas a célula dela, em um mês, tinha 48. Quer dizer, eles puderam fazer um encontro com mais de 50 irmãos. Nem tinha gente suficiente na igreja para acompanhar tantas pessoas que foram ao encontro. Você vê, fica muito tempo, às vezes, para algo acontecer. Mas quando Deus age, às vezes é assim. Miraculosamente, repentinamente. Outras vezes é um processo. Tem células que vai crescendo, uma pessoa todo mês, até que no final do ano multiplica. Isso também é miraculoso, é extraordinário, com certeza. Mas você deve se inspirar nesses que têm essas experiências, porque você pode ser o próximo. Você pode ser o próximo a experimentar esse crescimento na sua célula. Terceiro passo. Terceiro passo que Eliezer fez foi: procure uma promessa de Deus. No capítulo 24, no verso 7, olha o que diz. Abraão que diz: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Veja bem, quando Abraão pede ou dá a missão para Eliezer, ele também está embasando o seu alvo numa promessa de Deus. Então, quando você definir uma meta, também procure na Bíblia uma promessa de Deus para embasar aquilo. Então, qual foi a base de Abraão? Bom, Abraão falou: olha, Deus me deu uma promessa de que vai me dar essa terra e vai fazer a minha descendência como a areia do mar. Eu vou ter pai de nações. Deus me disse isso. Agora, para que isso aconteça, o meu filho precisa se casar e se casar com a pessoa certa. Portanto, a esposa do meu filho tornou-se agora uma chave para o cumprimento do propósito de Deus na minha vida. Então, Eliezer, pensa bem, avalia bem. Deus, que me fez o chamado, que me trouxe aqui, me sustentou, minha esposa não podia ter filho, me deu Isaac, agora vai negar a esposa? Não vai. Ele vai dar a esposa. Deus vai enviar o anjo e vai trazer essa esposa. Porque disso depende agora o avanço do propósito de Deus. Veja, é assim que a nossa fé funciona. A sua fé não pode estar baseada assim num algo vago. Não pode ser simplesmente porque o pastor falou: vamos multiplicar aqui, irmãos, porque isso aqui é a visão da igreja. Isso é muito pouco. Você precisa ter uma promessa bíblica. Entende? Promessa bíblica. Você tem que estar embasado na palavra de Deus. Então, qual que é a palavra de Deus para nós? É que a vontade de Deus é que nós sejamos uma bênção. É que nós sejamos fecundos, nos multipliquemos e enchamos a terra. A vontade de Deus é que possamos ir pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações. A vontade de Deus é que sejamos frutíferos. Né? João 15, Jesus diz isso, que a vontade de Deus é que tenhamos muitos frutos. Então, esse fruto não é só o fruto do Espírito, esse fruto também são as vidas que nós geramos para Deus. Ok? Então, uma vez que você tem essa base bíblica, então, encha a sua mente com a promessa da palavra. Não encha a sua mente com os obstáculos. Concentre-se na promessa e não nos problemas. Então, há uma promessa da palavra de Deus, então apegue-se a essa promessa. Porque é essa promessa que vai alimentar a sua fé. Porque Eliezer começou a achar um problema. Peraí, Abraão, mas se eu for lá e a mulher não quiser vir, ou se eu não conseguir achar essa família, ou se eles não tiverem filhas, talvez só tenham filhos, ou que eles vão achar que eu sou um louco, como é que vai ser se acontecer? Eu levo Isaac para lá? Qual a solução que eu tenho? Eliezer começou a identificar os problemas. Nada de errado em você, obviamente, ter clareza dos problemas. Mas Abraão foi bem claro com ele. Olha, põe a sua mente na promessa. O anjo do Senhor vai adiante de você. E o Senhor vai cumprir a promessa dele na minha vida. Então, querido, quer o anjo do Senhor apareça a você ou não, o que você precisa é de crer na palavra de Deus. Qual que é a promessa de Deus? É que onde nós colocarmos a planta do nosso pé, Ele nos concede por herança. É que onde nós colocarmos a mão, vai prosperar. Nós seremos bem-sucedidos por onde quer que nós formos.
Qual a promessa de Deus? Ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Como o Senhor foi com Josué, como o Senhor foi com Moisés, o Senhor é conosco. Na verdade é até mais, porque o Senhor está dentro de nós. Amém? Qual a promessa de Jesus? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não tem essa história de que tem um lugar onde é intransponível, inexpugnável a fortaleza do diabo. Não. Nós podemos entrar lá e saquear, sim. Células podem se multiplicar. Você tem que encher o seu coração de fé. Nada acontecerá sem essa atitude de fé. E não haverá fé se não houver clareza na promessa de Deus. Existem, 7.000 promessas aproximadamente na Bíblia. Não tem nenhuma delas que se aplica à nossa necessidade, à sua necessidade. Eu estou aplicando muito para a célula, você como líder. Mas você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Descubra a promessa, apegue-se a ela, encha-se de fé, porque esse é o caminho do crescimento e do avanço. Você entende o que eu estou dizendo? Quarto passo, se você quer atingir seus objetivos, você vai ter que orar. Pede ajuda de Deus. Aí você fala, pastor, está chovendo no molhado. Nem sempre. Infelizmente, essa é uma das coisas que todos nós sabemos, mas que muitas das vezes se esquece de praticar. Entende? Ou então pratica de uma forma desleixada, sem crer realmente naquilo que está fazendo. Olha o que diz no verso 12. O que Eliezer fez? E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. O que ele fez? Depois de ter a promessa, depois de crer nessa promessa, ele foi orar. Sem oração, nada vai acontecer. Em nenhuma área da sua vida, em nenhuma área. Você não vai ter casamento bem sucedido sem oração. Por que tem tanto casamento com problema? Porque os casais não oram, pelo amor de Deus. Ore. Por que tem células que não avançam? Porque não há um desejo unânime de todos os irmãos da célula de buscarem a Deus por aquilo. Por que alguns não prosperam? Porque não pedem. Jesus disse, todo o que pede, recebe. Todo o que busca, acha. Para todo o que bate, a porta se abre. Não é? Então, se todo o que pede, recebe, se não tem recebido, é porque não tem pedido. Pede. Pede. Pede, sabe, grandes coisas. Porque Deus é um Deus grande e tem prazer de abençoar com grandes coisas. Você já pediu a multiplicação com clareza? Deus, multiplica a minha célula. Senhor, tem misericórdia, multiplica a minha célula. Você já fez isso? Agora é o tempo de você fazer. Entende? Nós jejuamos 2 vezes por ano. Não deixe que isso se transforme numa tradição. Se transforme numa rotina, num calendário religioso. Deus que me livre disso. Que seja um tempo realmente de se prostrar diante de Deus e chorar e dizer, Deus, não multipliquei o ano passado, esse ano tem que multiplicar. Se você aplicar o seu coração e buscar o Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Como ouviu a oração aqui de Eliezer. Então, se você quer ter sucesso, ore. Ah, pastor, mas eu devo orar por sucesso? Se você não orar por sucesso, vai orar pelo quê? Vai orar para ter fracasso? Sim, porque tem irmãos que têm a consciência tão fraca que eles acham que não podem orar para ter sucesso. Não podem orar para prosperar. Você tem que orar para prosperar. Você vai orar para quê? Para ficar mais pobre? Entende? Ah, eu vou ficar orando pelas minhas coisas? Sim, você vai orar pelas suas coisas e vai orar pelas coisas de Deus também. Até porque as suas coisas acabam sendo coisas de Deus. Ok? Quando você ora, Deus faz de você um sucesso. Não é a vontade de Deus que você seja um fracasso. A vontade de Deus é que todos os seus servos sejam bem-sucedidos. Então, Eliezer, ele é um exemplo claro para nós aqui. Ele ora o tempo inteiro. Aqui está um homem que ora. Então, se você ler o capítulo todo, como nós fizemos, pelo menos 3 vezes você vai ver Eliezer orando, nos versos 12, 15 e 52. 3 vezes. Quer dizer, o cara orou muito. O cara insistiu diante de Deus. Entende? Então, é muito importante que você ore. Ore para ter sucesso no que você faz. O sucesso é um grande testemunho aos olhos de todos, tanto dos irmãos quanto dos incrédulos. Quando você tem sucesso em algo, você honra a Deus. Quando você é bem-sucedido em algo, você tem ocasião para falar a pessoas que não te ouviriam em outra circunstância. Então, ser bem-sucedido é uma grande oportunidade, tanto de experimentar você próprio o amor, a bênção de Deus, quanto de poder testemunhar que o Senhor é Deus que ouve a oração. Não é tão bom dar um bom testemunho? Não é maravilhoso isso? Então, a vontade de Deus é que você experimente isso. Então, as nossas orações revelam a nossa seriedade.
A nossa oração revela a nossa seriedade. Você está orando, de fato, pelos seus alvos pessoais? Você está orando sobre o seu futuro? Você está orando pela sua célula? Você está de fato orando? Ou está só cumprindo uma tabela? Vai ali toda quarta-feira, no seu dia da sua reunião. Toda semana você está ali para cumprir uma obrigação. Ou você está de fato orando? Há um sonho no seu coração. Há um desejo profundo. Está orando sobre isso? Ou você está achando que vai ser possível alcançá-lo na força própria? As nossas orações falam a respeito da nossa seriedade. Eu creio muito nisso. Por quê? Se você ora por algo, é porque você é sério a respeito daquilo. Se você não ora, é porque você não deseja realmente. E se ora uma vez só, é porque você não dá valor, é só um capricho pessoal seu. Quem não ora de forma alguma, porque não depende de Deus. Acha que pode fazer sozinho, mas quem ora está dizendo, Senhor, por mim eu não posso fazer, na minha força eu não posso alcançar, mas o Senhor vai fazer isso. É pelo teu poder. Isso fala de dependência. Só alcança de Deus quem tem dependência. E a oração, então, é um dependenciômetro. Você quer saber se depende de Deus ou não? Basta ver. Você ora. Quem ora, depende. Quem não ora, é porque não depende de Deus. Não precisa de Deus. Isso é absolutamente lamentável. Na verdade, essa é uma das causas de fracasso. É a falta de oração. Quinto passo. Identifique as suas barreiras. Olha o que o texto da palavra de Deus diz no verso 5. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Esse aqui é quinto passo que você deve tomar. Veja todas as barreiras para alcançar o seu objetivo. Pergunte-se, por que eu não alcancei ainda? Por que eu não alcancei ainda? Que barreiras eu tenho? Pode ser que tenha um problema de educação resistindo você a prosperar. Resolva esse impedimento. Estude. Pode ser que tenha um problema geográfico. O lugar onde a sua célula está, talvez é um problema. Você precisa de avaliar melhor a localização. Você sabe, às vezes, quando a célula fica numa rua pouco movimentada, né, sem iluminação, um lugar assim aparentemente perigoso, as pessoas vão ter resistência para ir ali, por causa do perigo. Quem sabe não é bom avaliar a possibilidade de mudar a célula para um lugar mais fácil acesso? Entende? Quer dizer, existem obstáculos. Qual outro obstáculo? Pode ser que há irmãos na célula que estão resistindo à visão. Pode ser que o anfitrião não tenha um compromisso devido. Existem N possibilidades. Apenas identifique os obstáculos. Ok? Então, existe, sem falar que às vezes você próprio pode ser um obstáculo para o seu alvo. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre uma pessoa escrevendo sobre um mecanismo psicológico que algumas pessoas têm, onde elas próprias sabotam o próprio sucesso. Por quê? Porque elas presumem que não merecem aquilo. Como elas acham que não merecem, elas como que fazem tudo para não dar certo. Por quê? Porque ainda não entenderam a graça de Deus. Presta atenção, você vai alcançar algo do Senhor não porque você merece. Você vai alcançar por causa da graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo para quem não merecia coisa alguma. Mas Deus resolve dar. Deus resolveu hoje ser gracioso com você. Creia na graça. Crer na graça é ter essa santa cara de pau de pedir sem merecer. De querer salário sem trabalhar. Essa santa cara de pau, só mesmo os filhos de Deus podem ter. Porque eles podem entrar com ousadia diante da presença do trono de Deus para alcançar graça em tempo oportuno, diz a palavra de Deus. Não é tremendo isso? Então para de ficar pensando no seu desmerecimento. Porque às vezes você próprio vai sabotar. Não fique esperando merecer. Porque tem irmãos que ficam esperando merecer. Não, porque eu não orei suficiente. Não, eu não sou bom o suficiente. Não, eu não fui correto o suficiente. Eu não sou santo o suficiente. Eu não fiz nada o suficiente. Presta atenção, você nunca vai chegar no nível de ser suficiente para atingir o padrão que Deus exige. Por isso, Jesus Cristo veio. Ele hoje é o nosso padrão. Deus coloca você nele. De maneira que quando Deus você não vê você, vê Cristo. E Cristo já tem um padrão de Deus. Por isso você ora em nome de Jesus, porque Cristo já tem um padrão de Deus. Você próprio não tem. Talvez nunca vai ter em si mesmo. Talvez não, certamente não vai ter. Você só tem em Cristo. Amém? Entende isso? Bom, no caso de Eliezer aqui, ele teve um bocado de obstáculo. Primeiro, ele tinha que chegar para um país que ele nunca tinha ido. Você sabe? Isso naquela época era um grande obstáculo.
as viagens eram perigosas, ele foi levando grandes riquezas, ele foi levando presentes caríssimos, muito ouro, não é? Então, isso era um obstáculo, ele nunca tinha ido, agora teria que ir. Segundo, ele tinha que encontrar uma mulher certa, numa família que ele não conhecia. Vê que coisa complicada. Ele vai para um país, não é uma vila, né? É um lugar com muita gente. Ali é um lugar estranho. Agora ele vai ter que fazer um trabalho de investigação. Ele tem que descobrir uma família e nessa família achar uma mulher. E tem mais. Depois tem que convencer essa mulher a ir com ele. Vê, a mulher nunca o viu. O cara chega lá, de repente, né? E fala, ó, vim aqui, eu sou servo de Abraão, vou buscar uma esposa para o filho dele. E aí a moça vai querer ir. E diz, esse cara é um demente, esse cara é um, entendeu? Um psicopata. Ele vai acabar com a minha vida, você é uma escrava, ele pode ser um traficante de mulheres. Naquela época existia isso. Tráfico, né? Escravos. Então havia muitos medos. Havia necessidade de uma intervenção divina muito clara. E havia muitos obstáculos. Então, até para você orar, você tem que saber que obstáculos você vai ter que superar. Para você orar a respeito deles. Quais os obstáculos à multiplicação das suas células? Você fez uma listinha deles? O que está impedindo você? Quando sentar com o seu discipulador, com o seu pastor, faz a lista. Ore por aquilo. Faça daquilo alvo de oração. Se você entende que é tempo de fazer batalha espiritual, então vai orar quebrando toda a obra do diabo naqueles obstáculos. Se são obstáculos naturais, como foi o caso de Eliezer, natural. As dificuldades normais de qualquer empreendimento. Então, ora para o Senhor te dar sabedoria, uma estratégia. E para te dar o que eu vou chamar agora de sexto passo, que é criar um plano passo a passo. Passo a passo. No Salmo 20, verso 4, a palavra do Senhor diz, na linguagem de hoje, que Deus satisfaça os seus desejos, ó rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então, Deus tem prazer quando os seus filhos fazem planos. Então, lá no capítulo 24, Eliezer também arquitetou um plano simples, mas um plano bem bolado. Era um plano bem bolado. Qual que era o plano que Eliezer traçou? Então, ele pegou os camelos, eram 10 camelos, carregou de tudo de bom que Abraão tinha, presentes, ouro, joias, levou consigo. E viajou para a cidade. Chegando lá, ele fez o quê? Ele orou. Qual foi a oração dele? A oração dele já foi uma estratégia. Olha no capítulo 24, olha o verso 42. Olha o que diz. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, também tirarei água para os teus camelos. Então essa é a mulher que o Senhor escolheu, designou. Então, ele traçou um plano. Mas você fica pensando, pastor, mas o plano ele é engenhoso. E ao mesmo tempo, ele tem uma complicação adicional, que servia de sinal para ele, né? De que Deus o estava atendendo. Qual que era? Bom, eu vou estar aqui e vou pedir água. A moça que me atender, eu já vou ficar de olho nela. Mas, Senhor, não basta isso, porque alguém dá água para um viajante é pouco. Mas eu quero mais. Eu quero que ela dê água para todos os meus camelos. Eram 10 camelos. Preste atenção nisso. Eu estava pesquisando e estava lendo um comentário bíblico que provavelmente cada camelo bebe de 20 a 40 baldes de água. Cada camelo. Agora imagina um camelo que está viajando, carregando peso. Então aquela mulher, ela teve que puxar água do poço, que eram baldes, eram vasilhas para tirar água, para cada camelo. Então foi mais ou menos, vou colocar aí de 200 a 400 baldes de água. É muita água. Para uma moça fazer, para uma mulher fazer, é muita água. E ele ficou olhando. Então veja, qual que era a ideia dele? É que se a mulher fizesse isso, isso mostrava que ela tinha um caráter apropriado. Significava que ela era uma mulher generosa, gentil, com o coração disposto a servir, estava disposta a ajudar alguém que estava em necessidade. Então veja, o plano dele foi ótimo, porque ele fez uma triagem. E Deus teve ocasião para agir.
nós precisamos também de ter planos. Planos de multiplicação. Qual que é o seu plano? Qual que é a sua estratégia? Você tem planos para a sua vida pessoal, aplicando para você? Você tem planos para prosperar? Planos para melhorar a sua condição financeira? Você precisa de ter. Né? Falando da sua célula, qual que é a estratégia que você está usando? O que você está fazendo? Só reunião toda semana? O que você está fazendo além disso? Que ideia que ocorreu? Qual estratégia que você buscou de Deus? Há algo que você precisa de fazer. Entende? Observa que Deus abençoou o plano dele, mas ele criou o plano. E o plano funcionou. A Bíblia fala que Rebeca chegou, ofereceu água para ele e depois se ofereceu para tirar água para os camelos. Então, essa é uma questão muito importante. Então, como é que você faz planos para superar os seus obstáculos e alcançar os seus objetivos? Com duas perguntinhas simples. Simples. Uma vez que eu sei quais são meus objetivos, como é que eu pretendo chegar lá? Simples. Não é complicado. Então, definiu onde eu estou e definir qual o objetivo que eu quero. Então, eu estou hoje aqui. Minha célula tem 6 pessoas. Meu objetivo é multiplicar a célula. Preciso chegar a 15. Quero alcançar isso até o final do ano. Então, eu só tenho 9 meses. Entendeu? Agora, como é que eu posso alcançar esse objetivo? Então, eu vou orar. Deus, dá-me, o Senhor vai dar. Uma vez que você ora, você deve agora sentar e começar a meditar. Deixar que o Espírito Santo inspire você com ideias. E pode ser que ele te dê uma ideia e essa vai ser a tacada genial que você vai ter. Eu estava outro dia conversando com um dos nossos pastores também, que está pastoreando uma igreja no interior de Goiás também. E às vezes a gente pensa que no interior não tem droga, sabe? Droga é um problema em todo lugar, nas grandes cidades e nas pequenas também. Às vezes nas pequenas é até pior. E ele estava com uma igreja de 30 pessoas. Amém. A obra está avançando, a igreja é nova, só tem 1 ano. Mas ele orando ao Senhor, porque ele quer avançar, ele quer sair desse nível, desse estágio das 30. E aí, ele orando, não sabia o que fazer. Ele viu na porta da casa dele um grupo de jovens usando crack, droga. Eu mesmo nem sei como funciona esse crack. Eu sei que é uma droga terrível. Ele viu o pessoal usando, os garotos, resolveu se aproximar. E resolveu testemunhar para aqueles garotos. Você sabe, despretensiosamente. Apenas por compaixão, apenas porque sentiu que era obrigação dele como pastor, ele tem que falar mesmo. Ele foi ali e compartilhou. Aqueles garotos ouviram, mas um atendeu o convite para ir para a célula. Um só resolveu ir para a célula. E lá na célula, os irmãos oraram por ele, né? E ele foi liberto instantaneamente das drogas. Presta atenção, algumas pessoas são libertas em caso de recuperação, isso é de Deus. Mas outras experimentam esse milagre instantâneo, isso também é de Deus. E ele experimentou isso naquela hora. O que aconteceu? A família já estava desesperada, tinha perdido a esperança do menino mudar de vida. E de repente, o garoto chega lá totalmente diferente. E a família começou a observar. Eu sei que 1 mês depois, a família toda daquele garoto, quando eu falo família, não estou falando de pai e mãe, falando de primo, tio, porque no interior existe a família estendida, ampla. Estava todo mundo naquela célula. E presta atenção, a igreja dele tinha 30 irmãos. Aquela célula, só aquela célula, foi para 40. Por causa de um jovem que ele ganhou. Um jovem foi o imã, o que atraiu, o magnetismo que atraiu outros 39. Vê que coisa extraordinária. Entende? Então presta atenção. Às vezes, uma ideia que o Senhor der para você vai mudar a história. Então, como é que você pretende chegar lá? E claro, nossos alvos sempre têm o fator tempo. Então, nosso caso, a nossa multiplicação, o alvo 1 vez por ano. Nem sempre você vai conseguir. Amém. Não deu para multiplicar o ano passado? Não vamos nos esmorecer. Era apenas um alvo, não foi possível. Vamos avaliar onde é que nós erramos, vamos avaliar onde podemos melhorar e vamos repor, reconsiderar o alvo. Então, vamos para dezembro mais uma vez. Você está agora em março. Até dezembro. 9 meses. É possível? Você crê que Deus pode fazer? Em 9 meses, uma célula de 6 pode chegar a 15. Como vai acontecer? Qual vai ser a sua estratégia? Qual vai ser o plano? Como você vai comunicar isso para os irmãos? Então, você pode ficar pensando assim, pastor, eu não sei, está parecendo tão complicado.
Tem muitas pessoas que acham complicado, por isso que a maior parte das pessoas não tem planos para nada. Não tem um plano de vida pessoal, não tem um plano ministerial. Pastores não têm planos nem para a sua igreja. Eu estava lendo um estudo da Universidade de Harvard e os pesquisadores descobriram o seguinte: só 5% das pessoas, 5% das pessoas escrevem as suas metas. Só 5% das pessoas, de todas que eles estudaram, olha, inclui estudante, universitário, gente de todos os níveis. Dessas, só 5% é que escrevem as metas que eles querem alcançar. E sabe o que eles descobriram? Que dentro dessas 5% é que estão aquelas mais bem-sucedidas. São aquelas que estão dispostas a fazer mais sacrifícios. São aquelas que estão planejando seus objetivos. E por isso mesmo, são aquelas que conseguem alcançar mais coisas. Veja, só 5%. Eu fico pensando, se nós temos só 5% de líderes que estão aí colocando os seus planos em ação, não vamos atingir nossos objetivos. Precisamos de ter homens como Eliezer, que coloque plano, que traça uma estratégia para alcançar o seu alvo. Pare hoje, medite hoje. Pare com o seu discipulador, quem sabe numa reunião de discipulado hoje, ou quem sabe com a sua célula, coloque para os irmãos, nosso alvo é multiplicar. Queremos multiplicar. O que podemos fazer? Estamos abertos para a estratégia. O que podemos fazer juntos? Né? Apenas faça isso. Você vai ver que muita coisa vai fluir. Mas primeiro ore. Lembra, os passos anteriores. Primeiro, ore. Creia. Tem uma promessa para se embasar. Né? Não é uma obra sua. É obra de Deus. Aí nós avançamos para o 7º passo. Seja paciente e persistente. A palavra do Senhor diz lá em Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera. Olha a ordem bíblica. Se tardar, porque às vezes pode ser que tarde. O que você vai fazer? Espera. Porque certamente virá, mas olha, não tardará. Ou seja, na ótica de Deus nunca tarda. Do ponto de vista de Deus está sempre no tempo. Mas na nossa ótica, às vezes, tarda. Então, olha, filho, não tem como você alcançar nada sem persistência, sem paciência, sem determinação, sem perseverança. Ninguém é bem-sucedido em nada na vida, em nenhuma área, seja natural ou espiritual, sem determinação. Por que alguns casais não têm um casamento bem-sucedido? Porque não houve ainda determinação, paciência, insistência, perseverança para ter esse casamento. Eles querem a coisa ontem. Por que alguns líderes também não veem a sua célula avançando? Porque desistem antes da hora. Tem aqueles que desistem abandonando a célula. Mas tem aqueles que desistem e continuam liderando, mas já desistiram. Eles estão indo lá para cumprir tabela. Já desistiram, não vão ganhar o campeonato, não vão entrar mais em campo. É horrível quando acontece isso. Entende? Nada importante é alcançado, nada importante vai ser realizado sem determinação, persistência e, obviamente, paciência. Nossos sonhos demandam trabalho. E as pessoas que realizam coisas são aquelas que estão dispostas a fazer aquilo que é necessário, não a fazer aquilo que elas têm vontade de fazer. Elas não vivem em função do prazer ou do seu bom humor, entende? É em função da meta. Eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar assim mesmo, porque eu tenho uma meta. Hoje eu não amanheci com aquele humor, não estou com aquela alegria toda, mas eu vou insistir, porque essa é a minha meta. Então, homens e mulheres que agem assim, eles sabem que estão fazendo algo segundo a vontade de Deus. Aí você fala, pastor, mas Eliezer teve que ser paciente? Claro que teve. Ele teve que ter paciência para escolher a mulher. Ele não podia ser impulsivo. Olha o que diz o verso 21. O homem observava em silêncio atentamente para saber se aquela era a mulher. O homem observava em silêncio. Verso 21. Observava. O que é isso? Pacientemente. Pacientemente, em silêncio. Estou observando atentamente para ver, será que essa é a mulher? Essa é a mulher. Entende? Então, por quê? Porque ele não era apressado. Ele não queria tomar uma decisão rápida. Ele podia se enganar e levar a mulher errada. Então ele queria ter certeza de que aquela era a mulher. E a Bíblia fala, inclusive, que mais tarde, quando ele chegou lá na casa, olha, diz o verso 33. Ele foi lá para a casa de Rebeca, né? Betuel. Então, diante dele puseram comida.
O cara estava viajando. Talvez na estrada comendo só ali pão, né? Aquela farofa que ele levou. Porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito da minha viagem. Esse era um cara focado. Aqui está um sujeito focado na meta, na missão dele. Eu fico pensando se fosse vários dias viajando, quem sabe semanas viajando, no lombo de um camelo, cansado. De repente eu chego na casa e me colocam um banquete diante de mim. Eu fico pensando, eu acho que eu ia comer primeiro. Eu ia dizer, não, eu vou comer, depois a gente conversa. Ali na sala, né, tomando um cafezinho. Mas o homem falou, não vou comer nada. Eu tenho um propósito aqui, eu vou contar para que eu vim. Porque eu preciso resolver primeiro o meu alvo. Isso é ser focado. Então, qual que é o ponto importante aqui? Se você realmente deseja alcançar os seus objetivos, você vai ter que aprender a adiar a gratificação. Veja, isso é um princípio que todos nós sabemos. Nossas mães, nossos pais ensinaram desde criança. Né? Trabalho primeiro, prazer depois. Mas às vezes nos esquecemos disso. E achamos que na obra de Deus tem que ser prazer sempre. Não, às vezes há um momento do sacrifício. Nós fazemos a coisa dura, não necessariamente a coisa divertida. Nós fazemos a coisa certa, não necessariamente a coisa prazerosa. Mas lembra, aquilo que é o duro, aquilo que é o certo, eventualmente vai nos levar a divertir e a ter prazer. Mas às vezes no momento não parece ser assim. Então você precisa ter essa clareza no seu coração. Constantemente lembrando, paciência, persistência, determinação. Mas só que é o nosso problema. Temos dificuldade em adiar a gratificação. Temos dificuldade com isso. Então, sempre queremos na hora. Você sabe que essa é a razão porque muita gente vive endividado? Porque a postura dele qual que é? Eu quero hoje e quero agora. Se eu não puder pagar, então eu vou comprar a prestação. Suaves prestações. E se não venderem a prestação, eu vou entrar no cheque especial, vou entrar no cartão de crédito, mas eu vou comprar. Então eles acham que essa postura é a postura de Deus. Não é. Isso aí é gratificação na hora. Isso mostra a infantilidade. Então, tudo aquilo que vale a pena ser alcançado vai ter obstáculo. Tudo aquilo que vale a pena ser feito vai ter dificuldades. Já estou encerrando. Sei que são muitos tópicos, mas hoje é uma reunião de líderes, né? Não estamos aqui num culto público. E é importante que você esteja anotando tudo que eu estou falando. Ok? Anote cada tópico, cada ponto, medite nele depois. Tente praticá-los mesmo. Não quero simplesmente falar uma palavra para você aqui para ocupar o seu tempo. Quero que você, de fato, mude áreas da sua vida para obter resultado. Nós pregamos para obter resultado. Eu prego porque eu creio que depois que você ouvir, algo vai ser diferente na sua vida. 8º passo. Conte com uma equipe de apoio. Eclesiastes 4:12 diz, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. No verso 23, nós lemos que Eliezer não foi sozinho, mas ele levou uma comitiva. Olha o que diz. Ele perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva. Então ele não foi sozinho. Ok? Tudo de relevante que já foi feito nesse mundo foi feito em equipe. Você é o líder da célula, mas você não deve tomar para si a responsabilidade de multiplicá-la sozinho. A multiplicação da célula tem que ser um trabalho em equipe. Qual equipe? A célula. A célula é uma equipe. A célula é o seu time. A célula toda. Pastor, mas nem todos são discípulos ainda, alguns são apenas ovelhas, não tem problema, são da sua equipe. É a equipe que Deus deu para você. Muitos de nós ficamos às vezes encabulados em que a gente queria gente melhor. A gente queria gente mais capacitada, gente mais dotada. Mas agradeça a Deus pelos que Ele tem dado a você. Essa é a sua equipe. Vai ser com esses pescadores galileus aí que você vai conquistar o mundo. Entendeu? É com esses aí, não vai ter outro. Se você não é contente com o que Deus dá, provavelmente você vai retirar. Porque o Senhor só dá quando nos alegramos. Ok? Outra coisa, muitos são individualistas. Alguns líderes nossos querem fazer sozinho. É aquela ideia do Superman, é aquela ideia... E outra coisa, é aquela ideia de querer, às vezes, inconscientemente, assumir todos os problemas. Eu digo o seguinte, às vezes eu encontro líderes
que eles assumem todas as causas e problemas. Tudo que acontece na célula, eles acham que eles é que são o culpado e responsável. Eu sempre respondo da seguinte maneira: se você acha que você é o culpado por tudo, no dia da glória, você vai achar que você também é o único que merece ganhar o elogio. Entende? Essa é uma maneira sutil de você mostrar uma coisa assim meio onipotente, eu consigo tudo em mim mesmo. Não, aprenda a depender dos irmãos em Deus e a fazer em equipe. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vai com os outros. Não vá sozinho. Portanto, o alcance do seu trabalho depende da equipe. A velocidade, às vezes, é mais lenta, mas o alcance é maior. Então, o sucesso em qualquer área nunca vai ser trabalho de um homem só. Sempre vai envolver uma equipe. Entende? Por que Deus fez assim? Foi Deus que fez. Para que você entenda que você está ligado, interligado. Você não é uma ilha ali solta, sozinha. Você está interligado. Você precisa aprender a fazer as coisas em comunhão, com amor. Você tem que aprender a se relacionar, a tolerar as deficiências uns dos outros. A amar, em outras palavras, os irmãos. Né? E outra coisa. Existem áreas da sua vida que nunca vão poder ser mudadas sozinho. Você vai precisar que irmãos orem por você, que irmãos encorajem você e, eventualmente, que irmãos exortem você. E outra coisa, mais séria ainda, ninguém vai para a guerra sozinho. Quem vigia a sua retaguarda? Não há essa história de super-herói. Isso é invenção do homem sem Deus que não quer confiar nem depender da sua equipe. Então não existe isso. Aprenda a relacionar-se. Aprenda a amar os irmãos que estão na sua célula. São esses que o Senhor deu. Deus só lhe dá coisas boas. Se Deus mandou é porque é bom. Deus não manda coisas ruins. Entende? E é o que você precisa. São esses que você necessita. Esses é que vão ser bênção na sua vida e também é para esses que você vai ser bênção. Ok? Esse é o nosso 8º passo. E 9º e último passo é pague o preço. Existe um preço para ser pago? Existe. No verso 53, o que diz? Diz que Eliezer tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu o quê? Ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Então, grandes objetivos exigem grandes sacrifícios. Esse é o último passo para você alcançar seus objetivos. Disponha-se a pagar o preço. Disponha-se a pagar o preço. Eu tenho falado isso em outras ocasiões, já me debrucei nesse tema especificamente, não quero me deter muito nele, você sabe, existe um preço para ser pago. Todas as pessoas que alcançaram algo significativo na vida pagaram o preço. E você sabe, se você quer ver se alguém vai ser bem-sucedido em algo, basta observar se ele está pagando o preço. Entende? Mesmo antes do vestibular, dá para saber quem vai passar. Antes de se formar, dá para saber aqueles que serão bons profissionais. Depois de formado, dá para saber aqueles que vão destacar na sua profissão. Normalmente, os bem-sucedidos que se destacam são aqueles que pagam o preço. Entende? Dá para saber quem vai ser o campeão. É quem pagou o preço. Quem pagou o preço? Essa questão é extremamente importante porque alguns de nós pensamos que o sucesso é uma questão de talento. O fulano de tal é porque ele é um gênio, ele nasceu assim. Eu também, se eu fosse um gênio, eu seria bem sucedido. E aí, nós nos desculpamos, porque dizemos, eu não sou gênio, ele é. E aí nós atribuímos o sucesso das pessoas sempre a um fator que não estava no controle dele, né? Foi Deus que fez, Deus é que escolheu, Deus deu para ele uma inteligência maior. Não, filho, as coisas têm um preço. As coisas têm um preço. Pague o preço que se exige. E lembre-se, o preço nunca diminui, só aumenta. À medida que você avança, aumenta. E existe uma etiqueta de preço em tudo aquilo que tem valor nessa vida. E é você que vai ter que se dispor a pagar. A única coisa que realmente é de graça no mundo é a salvação em Cristo Jesus. E ela só é de graça porque Cristo pagou o preço. E o preço que ele pagou foi o preço mais alto, porque sendo Deus se esvaziou e desceu até o Hades. Entende? Eliezer também pagou o preço. Então, ele levou presentes, ele tirou joias, ele tirou ouro. Então, grandes objetivos exigem pagamento de grandes preços. Certa vez, uma senhora chegou para Arthur Rubinstein, grande pianista. Depois de um concerto maravilhoso, ela chegou para ele e
falou, Dr. Arthur Rubinstein, eu daria a minha vida para tocar como o Senhor toca. E ele respondeu para ela, foi exatamente isso que eu fiz, minha senhora. Você entende isso? Ele não tocava porque ele era um gênio. Ele não tocava porque ele era rico, teve ocasião para estudar. Talvez essas coisas ajudaram. Mas no final, o sucesso dele, ele mesmo contou qual é. Ele deu a vida para fazer aquilo. Ele deu a vida em troca daquilo. O que está disposto a dar para ter a multiplicação da sua célula? Para ter Eva, Adão teve que dar uma costela. Para ser pai de nações, Abraão teve que se dispor a dar Isaac. O que está disposto a dar? Para que pudesse ter humanidade, o próprio Deus teve que dar o seu filho. Esse é um princípio do universo. As coisas não acontecem por acaso. O que você está disposto a sacrificar na sua vida? Seu tempo, seu lazer? O que você está disposto a abrir mão? Do seu sono? Sua comida para jejuar? O que você está disposto? A multiplicação não acontecerá por acaso. Não vai ser através de uma fórmula que você vai descobrir e que muitos líderes guardam. É um segredo. Não existe tal fórmula. Não existe esse segredo. Esse é o engano de muitos. Não, isso vai acontecer quando você se dispuser a pagar o preço. Esses 9 passos nada mais são do que isso. Preços a serem pagos na presença de Deus. E eu falo isso para você hoje porque você está aqui me ouvindo. E só o fato de você estar aqui hoje me ouvindo mostra que o seu coração é um coração disposto. Que o seu desejo é esse. Você de fato quer corresponder. Você de fato quer fazer o que for necessário. Pastor, apenas me fala o que é, eu vou fazer. Hoje te falei 9 coisas. Mas quando você cumprir essas 9, o Espírito Santo vai falar especificamente para você aquilo que você vai fazer ali, na sua casa, na sua vida pessoal e, acima de tudo, para nós hoje, na sua célula. O avanço da obra de Deus depende da multiplicação da sua célula. Disponha-se hoje, pague o preço e o Senhor vai abençoá-lo. Fique em pé onde você está. Eu sei que eu falei bastante, né? 1h15 você está aí sentado. Mas tenho certeza que o Espírito Santo instruiu você de alguma forma hoje. Fique de pé, vamos orar. Pastor, orar pelo quê? 2 coisas. Primeiro, que o Senhor te dê sabedoria e entendimento espiritual para aplicar esses princípios. Segundo, que o Senhor possa, nesses dias, estar dando a você a estratégia certa que vai levar você ao sucesso e à multiplicação do seu grupo. Feche os seus olhos. Erga suas mãos para o Pai. Senhor Jesus, eu quero orar agora por cada um dos nossos líderes. O Senhor me tem colocado nessa função, e nessa função tem me tido encargo pela vida de cada um deles. Ó Deus, sejam eles supridos de acordo com a tua vontade. Sejam eles abençoados naquilo que eles fizerem. Pai, eu te peço que o teu Espírito derrame agora sabedoria, entendimento, revelação. E cada um desses tópicos possa ser gravado no coração dos teus filhos. Que eles possam receber do Senhor. Ó Pai, eu oro também que cada célula hoje tenha uma disposição renovada. Que haja fé no coração para multiplicar, para avançar, tomar território. Ó Deus, há uma obra que está diante de nós. Essa geração vai ser conquistada. Nos nossos dias, ó Deus, nós obteremos o testemunho que fizemos a tua vontade, cumprimos o teu propósito, com o nosso coração alegre e disposto. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoá-los tremendamente. E recomendo que agora vocês tenham um tempo compartilhando. Quem sabe possa agora distribuir em grupos, se for um grupo maior, grupos de 5, de 6. Quem sabe compartilhar o que foi falado. Se você quiser, você pode entrar no Google Talk, no meu endereço, e eu mando para você o esboço pelo Google Talk, ou até pelo seu e-mail. E a partir de amanhã, essa palavra vai estar disponível no nosso site. Se porventura não foi possível reunir o grupo na sua igreja hoje, você pode baixar e assistir com eles no vídeo oportunamente. Amém? Deus possa abençoar a todos e até a nossa próxima reunião no mês de maio.